Então, acho a ideia do Adilson ótima. Então, para a gente dar esse pontapé inicial, né, quero agradecer ele ter aceitado esse nosso convite, estar conversando, né, com aqui hoje, estar conversando com a gente aqui nesses dias de hoje. Então, Adilson, seja muito bem-vindo, né? Você conhecer um pouquinho aí desse jeito nosso, né, alegre, divertido, brincalhão, a gente sempre procura, né, levar as coisas dessa forma aqui nesse espaço. E muito feliz por você ter aceitado, né? Que você, né, quando você fala, você toca, né, a gente de uma forma tão profunda, e aí sempre é uma oportunidade ímpar, né? Ouvir você. Então, gratidão por estar proporcionando a gente esse momento. Bem, eu vou falar, mas a gente já conhece também um pouco da minha história, né? Eu sou Andressa, sou a mãe do Augusto, de 9 anos, que tem autismo. E todo dia uma descoberta, uma fase nova. E agora eu estou na fase de entrar na adolescência. Então, quando eu senti que eu estava dominando a infância, aí o jogo da vida é assim, vamos mudar de fase. Aprende tudo de novo. Então, estou nesse momento. E eu falo que o autismo ele me deu presentes lindos, né? Que é conhecer pessoas assim maravilhosas que carrego para minha vida, né, pessoal, que me inspiram. Então, eu acho que ele me apresentou um mundo que eu não conhecia e me apresentou pessoas humanas, pessoas que se ajudam, né? E a gente vê tão esse mundo da gente tão carente disso. Então, eu digo que ele me deu uma oportunidade de ser um ser humano melhor. Enfim, é isso. E aí, quem quer falar agora, fique à vontade. Bom, meu nome é Alexandre Adilson, sou membro do Lions Fonseca, não tenho filho, parentes até com autismo, mas sou um fã de vocês e estamos aqui para ajudar, contribuir em defesa dessa causa. Tá? Tá certo. Posso eu? Pode? Pode. Então, eu sou Gisele, né? É a mãe do Guilherme, 12 anos, autista. Sou artesã empreendedora, né? Como a Andressa também, assim, acho que é uma oportunidade, né? Foi uma oportunidade conhecer pessoas que talvez eu não conheceria se não fosse o autismo. Eu acredito que eu evoluí, né, como pessoa mesmo, né? E eu acho que eu era pessoa antes do Gui, né? Humano, e hoje eu sou outro, diferente. E aí, foi além do autismo, para enxergar todas as outras minorias, foi sabe, né? Foi diferente. Sou muito fã do Adilson, já há muito tempo, desde quando, nos primeiros textos dele, virei muito fã, porque, né, eu já falei isso para ele, que eu participei de um outro grupo com ele, que foi a Rosângela, que organizou uma vez, eu falei isso para ele. Ele consegue descrever exatamente, eu não sei como, onde tira exatamente o que a gente está sentindo, as palavras são perfeitas e cabem exatamente. E é isso, eu acho que a gente está junto, acho que de alguma maneira a gente se encontra para completar, né? Acho que é isso. Acho que nenhum encontro é por acaso, né? Então, todos esses encontros aqui são, de alguma maneira, para como a gente fala do quebra-cabeça do autismo, né, são essas pecinhas que, né, acabam nos completando, né. Eu sou muito feliz por poder participar e sempre que eu escuto alguém, essas partes me completando, entendeu? Então é isso. Muito bom. Obrigado, Gisele. E, Adilson, tem mais uma coisa. A Gisele não fez Charlotte Miles ainda para causa do autismo. Explica ao Adilson o que é isso, gente. Ele não sabe, ele não está familiarizado. Desculpa a brincadeira, né? Mas é só para descontrair, e eu pego sempre no pé da Gisele, é que existe um aplicativo internacional
que faz doação das suas milhas, tá? Para alguma causa. Tá? E no caso do Charity Miles, existem 40 causas, desde a WWF até a Autism Speak, se não me engano, que é uma causa de autismo internacional, é uma organização internacional. Então, a gente hoje tem 50 pessoas do nosso grupo no Lions Fonseca que doam suas milhas fazendo caminhada, fazendo corridas, andando de bicicleta. Eles fazem a doação de cada uma milha, 25 cents de caminhada ou corrida, ou cada uma milha de bicicleta 10 cents. Tá? Então, hoje, por exemplo, eu fiz uma caminhada de 3 milhas e 700. Eu doei 75 cents à causa do autismo internacional. Ok, bacana. Né? E é um jeito da gente fazer, além da prática do esporte, fazer uma boa ação. Top, muito bom. Posso? Por favor, Priscila. Então, meu nome é Priscila, eu sou mãe do Davi, de 8 anos, autista, que tem uma epilepsia de difícil controle e tem uma seletividade alimentar severa. E a gente, no momento, vem passando assim, por algumas fases, né? E por conta de toda essa crise de epilepsia, ele teve algumas perdas, oscilação, né, de desenvolvimento. Então, assim, Adilson, eu fico assim, completando até o que a Gi falou, né? É muito bom a gente, às vezes, ouvir as suas palavras e ver que a gente, de alguma forma, né, consegue ser entendida, né? Porque as suas palavras, às vezes, faz assim, refletir naquele momento tudo que a gente está sentindo. E que, às vezes, nem sempre, até em palavras, mesmo quando a gente está sentindo, a gente não consegue. Então, eu também te sigo há um bom tempo, super fã, gosto muito de ouvir as suas palavras. E, assim, com o autismo, né, tudo isso que ele vem nos trazendo, essas oscilações, essas fases, né, que eu daqui a pouco também estou chegando nessa daí, né, que é a da adolescência. Então, é bom porque eu tenho as minhas amigas aí, né, que eu vou depois me encostando nelas aí. Mas, assim, tem a parte boa, né, que são elas, o aprendizado que a gente tem, as amizades que a gente fez e que nos faz crescer, né, todas aqui que a gente acabou criando, né, essa amizade. Então, obrigado pelas suas palavras. Gosto muito de ouvir mesmo e me sinto muito confortável quando eu te ouço, porque de alguma forma nos conforta, né? Quando você fala assim, não, ele sabe o que eu estou sentindo. Então, é isso. Obrigado, Priscila. É interessante porque o intuito do meu trabalho é fazer com que a pessoa amadureça psicicamente, porque às vezes a gente acha que é pelo nosso raciocínio ou pelo nosso esforço que a gente vai conseguir. E é além disso, sabe? É a nossa maturidade psicológica, a maneira que a gente se relaciona consigo mesma e com o mundo e com o outro. E eu acho muito importante essa conexão que a gente pode proporcionar aqui hoje, que é encontrar as pessoas reais virtualmente, a gente perceber que, como você falou de transição, o meu filho, ele está hoje uma criança que amanhã ele está numa fase de adolescência, e a questão que eu luto e que eu tento despertar em muitas mulheres, em muitas mães, é aceitar também o processo de transição da sua vida. Porque às vezes a gente nega a transição da nossa vida. Às vezes, muitas mães, elas acabam regredindo a sua própria vida para ficar próxima, perto dos filhos. Porque ela tem medo de ir abandoná-lo, isso inconscientemente. Então, quando você amadurece intelectualmente, psicicamente, você aceita mais os processos de transição na sua vida, e isso vai fazer com que você se capacite, se instrumentalize para lidar com os conflitos e com as causas do autismo, que eu sempre falo que falar de autismo é uma delícia. A convivência, dependendo
da gravidade que é o amargo. E que isso ninguém fala. E muitas vezes, se a mãe falar, é como se ela rejeitasse o filho, que ela não amasse, e ela não tem a possibilidade de colocar isso para fora. Então, o intuito que eu espero que a gente possa compartilhar hoje aqui, assim, é que um segredo compartilhado por diversas pessoas aqui no grupo, por exemplo, ele é tão construtivo quanto pode ser destrutivo um segredo que ele fica estritamente pessoal, quando você não compartilha ele. Quando você não tem um solo sagrado que você fala, bom, aqui pertence a minha totalidade, o bem e o mal que habita em mim. Então, aqui, nesse processo curto, eu quero que a gente compartilhe e entenda a essência da alma humana, que por mais que ela é divina, ela é diabólica. Por mais que ela é sagrada, ela é profana. Por mais que a alma seja santa, ela é pecadora. Então, eu espero que aqui você entre com a sua totalidade do teu ser. Talvez você fale e não agrade outras pessoas, mas tudo bem que você se libertou disso que te aprisiona, que te deixe oprimida. Então, é muito bom a gente ver que tem mães que têm filhos em diferentes nível, né, do autismo, mas que, de uma certa forma, estão todas conectadas aí. Muito bom. Acho que quem não falou foi a Marcele, a Del, e tem mais duas pessoas aqui que eu não sei quem são, que não aparece o nome aqui. É a Eliane e a Alessandra, que acabou de entrar. Ah, legal. Então, volta a palavra para vocês. Eliane, pode ser você? Boa tarde para todos. Mais uma vez aqui, aprendendo com vocês. Boa tarde, Adson. Eu sou a Marcele. Desculpa estar com a câmera fechada, porque eu estou num local que está com muito barulho. Eu sou a Marcele, a mãe de Emanuel Barreto. Ele tem 5 aninhos, autista, e está retornando à fala agora. Tá certo, Marcele, obrigado. Então, aqui é quem que você falou, Andressa? Tem duas pessoas aqui. Acho que todo mundo já falou, falta só a Alessandra, não sei se... Ale, a gente está falando, se apresentando, falando assim, quem a gente é, se tem filho, ou se tem algum parente, estamos no processo de apresentação. Ah, bom, porque eu entrei assim, não sabia do que vocês estavam falando, eu falei, mas eu vou falar o quê, gente? Eu sou a Alessandra, eu tenho 46 anos e tenho um filho, Chico, de 5 anos. Ele é autista. Ele já vem desenvolvendo a fala desde os 2 anos e meio. E agora ele foi diagnosticado também com outras habilidades, o que é um complicador, porque em muitas coisas ele está bem adiantado, mas em outras ele tem um déficit absurdo em relação às outras crianças. E agora a nossa dificuldade é a escola, né? Enfim, é isso. Tá certo. Obrigado, Alessandra. Bacana, gente. E, como eu falei, falar de autismo, teoricamente, é uma delícia, mas, às vezes, a prática só as mães que experimentam, né? Então, uma das coisas que eu sei que causa muito chiado mental em muitas mães, muitos conflitos, é a culpa, né? Muitas mães se sentem culpadas, né? Só que o que eu quero que a gente hoje possa refletir é que a culpa, muitas vezes, ela nos paralisa.
Sabe, a culpa, muitas vezes, ela não permite que a gente consiga prosseguir na nossa vida, porque isso causa muito atormento. Embora a gente não queira ver isso, né, isso está lá, dentro de muitas mães. E aí, como é que se livra dessa culpa? Né? Porque, como não pensar nisso? Primeiro, dos meios que a gente trabalha em grupo igual esse, para se livrar da culpa, primeiro é reconhecendo que ela faz parte de nós. Que não adianta negar ela. Sabe? É assumindo. Porque esconder não serve de nada. E ela vai continuar lá. E ela vai deixar a marca. E o que a gente precisa, e eu quero que vocês possam refletir aqui, que muitas das vezes a culpa, ela transforma no nosso próprio algoz, no nosso próprio carrasco, e ao mesmo tempo, nós somos a vítima. É como se você tivesse o carrasco dentro de você que oprime, e ao mesmo tempo que você tem esse carrasco, você é a vítima dele. E tudo isso acontece dentro de você e com você. Então é muito complexo. Imagine que você fala, bom, Adilson, eu reconheço esse carrasco, mas que ele oprime a mim. Então eu sou a vítima desse carrasco que eu alimento. E eu não conheço ele. E a maneira de se livrar é conhecendo e tendo consciência disso. A consciência da culpa não é para te punir, porque a culpa ela sempre vem acompanhada de punição. Agora, a questão, quando eu olho para essa culpa e eu faço a reparação e o despertar da consciência é que surge a modificação, a transformação da culpa. Por que a importância disso? Se a culpa ganhar dentro de você, ela vai decidir muitas coisas por você. Então, além dela culpar você, te condenar, ela também vai fazer com que você faça isso com as pessoas que estejam ao seu redor. Se a culpa vence, ela te condena para sempre. E são coisas que ninguém pode fazer por você. Tem coisas que só nós podemos fazer. Então, a estratégia que eu trabalho para tratar a culpa é tirando ela do esconderijo. Sabe? É banindo ela. É um meio que nós temos que se despedir dela e seguir a nossa vida. Então, é por isso que eu disse lá, quando eu falo um pouco, da gente poder compartilhar os nossos segredos, porque muitas das vezes a culpa ela fica em segredo, ela fica num lugar oculto dentro do nosso ser. Só que o que acontece? Esse segredo, ele atua como se fosse o pecado. Ele vai nos oprimindo, ele vai nos segregando, dessegregando, ele vai nos separando. E isso tudo fica oculto, escondido dentro da mãe, dentro do ser. Então, para que vocês possam entender, o segredo ele possui um efeito de um envenenamento. É como se você estivesse bebendo o veneno, mas ele tem um efeito de culpa. E o que faz com que vocês se separem do mundo, se separem de outras pessoas. Às vezes a mãe se distancia dela mesma. Então, quando você tem consciência daquilo que você está ocultando, o prejuízo ele é evidentemente menor quando essa culpa ela está recalcada. Porque ela é tão dolorosa que a consciência, você não aceita falar sobre isso. Na verdade, você não reconhece isso, você só vê o manifesto disso.
que aí é um processo mais difícil, porque a gente só vai sentir o acolhimento, a gente só vai sentir o amor próprio, o autocuidado, o autorrespeito, quando a gente começar a soltar essas coisas que não pertencem, mas que a gente continua cultivando dentro de nós. Quando a gente não revela isso, isso começa a se misturar junto com a nossa personalidade. Então, nesse momento, a gente falar assim, bom, se eu não estiver dando amor, autocuidado, autorrespeito comigo, o que é que será que eu estou entregando para o meu filho? Então, quando você liberta uma mãe da culpa, você também liberta muitas pessoas que estão em volta dela, ao redor dessa mãe. Então, muitas vezes, a mãe, ela experimenta a morte em vida toda vez que ela é julgada pelas pessoas. Então, o que eu quero que a gente possa pensar, refletir, é como é que a gente se despede dessas dores. Para que a gente não possa viver uma vida sangrenta, sangrando. Vive o processo de mortificação, que eu falo que é quase que aquela morte de cruz, que vai morrendo aos poucos, que vai se diluindo, que vai se oprimindo. Então, por isso que quando a gente vê que o nosso filho está numa fase e vai ir para outra, qual fase que você está? Qual é o momento de transição da sua vida? Porque às vezes a gente nega. Eu preciso ficar aqui. Então, será que a gente não está negando esse processo de transição da nossa vida? Porque se a gente estiver fazendo isso, o que pode acontecer é que você pode estar se tornando cúmplice do seu próprio fracasso. Você pode estar sendo cúmplice do mal que te acontece, que te ocorre. Dos sentimentos de impotência, das suas desistências. Então, o que você ou o que nós contribui para o nosso próprio fracasso? A questão é que às vezes eu vejo que a minha vida está indo maré abaixo, que ela está se desmoronando, e eu só fico olhando. E eu me torno cúmplice daquilo que me fere. Então, o que eu estou falando é para que você possa enxergar, ver o que você está fazendo da sua vida. O que eu quero que vocês possam pensar e refletir agora, por esses pequenos instantes que nós estamos aqui, que você possa se ver. E que você possa abrir a mochila da tua experiência. Aqui a gente está falando de mãe que já tem filhos que estão entrando no mundo da adolescência. Quais são os instrumentos, quais são as suas habilidades, quais são a sua capacidade para lidar com toda essa complexidade. Então, esse é o momento que a gente tem a oportunidade de dialogar, de falar, de enxergar, de ver tudo aquilo que nos oprime. Sabe? Então, falar disso não é uma coisa fácil, simples, porque às vezes isso nos corrói. E é por isso que nesse momento, por exemplo, de pandemia, nós tivemos que aprender a encontrar pessoas distantes. Então, a gente tem possibilidade, uma vez que a gente está inclinado para isso. Porque, às vezes, o que eu quero que a gente possa aqui falar também sobre isso, que, às vezes, a gente tem que analisar a rotina, que muitas mães sabem da rotina do filho. Sabe o quanto é difícil mudar uma rotina, mas, às vezes, nós, como cuidadores, como mães, como pais, a gente não muda na rotina, deixa ela como
da forma que está, justamente porque a gente não quer mudar a nossa vida. A gente não quer transformar nada e deixar tudo como está. Porque mudar a rotina talvez possa mudar o nosso processo de transição. Então, deixa a rotina assim. Não muda a rotina. Porque se tiver que mudar ela, eu vou ter que me transformar. E eu não estou disposta para isso. Eu não sei se eu quero fazer isso. E aí a gente vive esse processo de negação inconscientemente. Por isso que temos que falar. Por isso que a gente tem que vomitar, colocar muitas coisas para fora que está oculta aí. A gente tem que se perguntar em momentos da nossa vida, será que eu estou sendo sábio? Será que eu estou sendo inteligente o que está acontecendo na minha frente? Agora, eu estou aqui dialogando com conflitos, com crises, com problemas, com pandemias, com pandemônios. Como é que eu estou enfrentando? Como é que eu estou encarando? Como é que eu estou enxergando tudo isso? Como é que eu estou me posicionada? Como é que eu estou dialogando? É de uma forma sábia? Eu tenho me perguntado? Eu tenho me percebido? Ou eu continuo escolhendo a culpa, culpando a Ciclano, Beltrano, o mundo, Deus, o diabo, seja lá quem for? Então, o que a gente tem que tomar consciência? Será que eu estou regredindo para ficar perto do meu filho? Esse é um grande desafio nosso responder. Então, aqui no grupo, a gente vem e cada um dá a sua contribuição. Sabe? E aqui, eu quero que a gente possa perceber que a importância do compartilhar. Só que, às vezes, é muito difícil a mãe compartilhar, principalmente para as pessoas que ela conhece, as pessoas que ela o ama, que muitas vezes, quando você compartilha uma coisa que é íntima para as pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes essa tua fala vira um instrumento que o outro usa para te ferir. Basta a mamãe falar uma intimidade dela para o outro para que aquilo se torne uma arma. Então é muito difícil a mãe vir compartilhar algo para alguém. Então é por isso que hoje, por exemplo, eu criei um grupo que reúne mães do mundo inteiro, justamente porque uma mora longe da outra e se sente confortável de ir ali e vomitar e colocar todo e tudo para fora. Ali ela tem a oportunidade de falar do quanto ela ama o filho, mas também o quanto ela odeia ele. Porque isso faz parte. Como eu falei da nossa alma humana, por mais que ela é divina, ela é diabólica. Por mais que ela é sagrada, ela é profana. Por mais que ela é santa, ela é pecadora. A questão é como é que eu vivo a totalidade. Não quero viver um mundo de fingimento. Não quero viver um mundo de desculpismo. Na verdade, eu quero me despedir disso, dessas dores, desses sofrimentos e dessas angústias. E como isso começa sendo você, dialogando com as suas partes obscuras, não negando a sua sombra. Porque a negação da sombra é justamente aquilo que potencializa ela. Jung diz que quanto mais você nega a sua sombra, ela se alimenta justamente da sua negação e pode chegar ao ponto de você se tornar sombra da sua própria sombra. Foi uma mãe que veio no grupo que ela falou que colocou a tela no apartamento do 10º andar do prédio que ela mora, porque ela falou que ela tinha medo dele cair. Depois ela descobriu que ela colocou a tela para não jogar ele na hora da raiva, janela abaixo. Isso é a sombra que todos nós temos e que faz parte do ser humano. Sabe? Então, a importância de falar disso para que a gente possa se despedir de tudo que nos acontece e para que nós também não possamos ser o cúmplice do nosso próprio fracasso. A importância da conexão para que, como eu falei, para que muitas mães não experimente a morte em vida.
sabe? Mas, pelo contrário, que cada uma aqui possa abrir a sua experiência, abrir a sua mochila de experiência e compartilhar aquilo uns com os outros, a importância disso. Porque essa é uma das maneiras que a gente tem para se despedir das dores, das angústias e do sofrimento. Antes de eu ouvir vocês, tem um livro que eu quero indicar, né, mas também que é uma leitura que não é tão simples, por isso que eu trabalho com ele no grupo terapêutico, que é esse livro aqui, As Mulheres que Correm com os Lobos. Né? E aí eu quero que vocês possam me acompanhar numa reflexão que esse livro traz, e aí depois desse livro eu quero ouvir vocês. Tá? E que diz assim: um homem, ele veio ao alfaiate, um homem foi ao alfaiate, porque ele queria experimentar um terno ali. E aí esse homem ficou parado diante do espelho e ele percebeu que o colete do terno que ali ele estava experimentando estava um pouco irregular na parte inferior. E aí o alfaiate disse para ele: olha, não se preocupe com isso. Basta você puxar a ponta mais curta para baixo com a mão esquerda que ninguém jamais vai perceber isso. Fique tranquilo, isso não é nada. Enquanto o cliente, aquele homem, fazia exatamente isso, ele notou que a lapela do paletó estava com uma ponta enrolada em vez de estar rente. Aí o alfaiate falou, ele olhou, falou para o alfaiate, ele falou: não, isso não é nada. É só você virar a cabeça um pouquinho e segurar a lapela no lugar com o seu queixo, que vai dar tudo certo. O freguês, achando o terno muito bonito, obedeceu. Quando fez, observou que a costura da anteperna estava meia curta e que o gancho lhe parecia um pouco apertado demais. Ora, nem pense nisso. Puxe o gancho para cima com a mão direita e tudo vai ficar perfeito. O freguês concordou com o alfaiate e comprou o terno. Perfeito. No dia seguinte, o homem estreou o terno com todas as alterações de queixo e mãos. Enquanto ia caminhando pelo parque, com o queixo segurando a lapela no lugar, uma das mãos puxando o colete e a outra agarrando ao queixo, dois velhos pararam de jogar dama na praça para vê-lo passando com dificuldade. Aí um desses idosos falou assim: meu Deus, disse o primeiro velho, veja aquele pobre homem aleijado. O segundo homem refletiu por um instante e sussurrou: ele é bem aleijado mesmo. Mas sabe o que eu queria saber? Aonde será que ele comprou aquele terno tão elegante? A atitude do segundo velho constituiu uma relação cultural diante da mulher que desenvolveu uma persona impecável, mas que tem que se aleijar toda para tentar mantê-la. Bem, ela está aleijada, mas veja como ela está elegante. Veja como a mulher é boa. Veja como ela está se saindo bem. Quando começamos a definhar, tentamos caminhar toda torta para dar a impressão de que está cuidando de tudo, que tudo está bem, em perfeita ordem. Quer seja a pele da alma que nos falte, quer seja a pele criada pela cultura que nos sirva, ficamos aleijadas quando fingimos que nada disso ocorre. Quando agimos assim, a vida se escolhe e o preço que pagamos é muito alto. Então, nesse processo de caminhada, de jornada, o que é que está te aleijando? O que é que está te aleijando? Você tem consciência que talvez tentar provar que você é boa o suficiente possa ser justamente isso que está te definhando? Será que você ocultar os segredos, será que não é esse terno que você está tentando colocar que está te deixando toda torta, toda ferida?
sangrando para tentar provar algo que você não precisa provar para ninguém? Então, essa é a questão. Às vezes, a gente, para provar para o mundo que nós somos fortes o suficiente, vamos nos aleijando. E a importância de tirar esse vestido que muitas das vezes a mãe ela tenta remendar ali. Que a gente possa refletir, falar sobre isso, que a gente possa compartilhar, rasgar esse vestido, rasgar esse paletó, para que a gente possa viver uma vida boa, agradável, e que a gente possa preservar a nossa essência. Então, eu quero ouvir de vocês se isso faz sentido, se isso, de uma certa forma, contribui para a sua jornada, e o quão é necessário ter consciência da nossa própria vida para que a gente não seja cúmplice do nosso próprio fracasso e para que a gente possa também entender o processo de transição da nossa vida, né? Para que a nossa vida interna não esteja distante de si mesmo. Aí eu jogo para vocês. O que vocês me dizem a partir disso? Adilson, eu acho que a gente, assim, vou falar por mim, né? Ainda estou, assim, elaborando. O liquidificador ali, ó. Elaborando. Faz muito sentido, né? Eu acho que faz muito, muito sentido tudo isso que você falou. E até porque a gente, às vezes, fica tentando, né, se encaixar num padrão, e quando a gente olha para os nossos filhos, a gente quer que as pessoas, né, não queiram colocar eles numa caixinha, a gente não coloca. Mas a gente, quando se olha enquanto mãe, a gente quer caber numa caixinha da boazinha, né, da que está sempre ali, né, disposta, ativa, para ver todo mundo, e às vezes você não se olha. E aí você vai na contramão do que você quer que aquela sociedade olhe para o teu filho, como você olha para ele, mas a forma como você quer ser visto e quer que te vejam é diferente. E aí eu acho que essa incongruência, né, fala aí dessa culpa e dessa coisa da gente ser a nossa essência e não ficar querendo caber na caixinha dos outros, mas a gente caber na nossa caixinha. A gente, assim como a gente quer que as pessoas respeitem os nossos filhos, porque eles caibam na caixinha deles e não na caixinha do outro. Perfeito. Então, eu acho que isso que você falou, assim, não vou conseguir elaborar tudo isso agora, não, tá? Mas o que eu consigo agora elaborar e falar, assim, é isso, mas faz, assim, todo e completo sentido. Perfeito. Andressa, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, e é bom que a gente fale sobre isso, é o cuidado com o demônio do poder. Porque isso, o poder, ele é um demônio que ele massacra muitas pessoas que acham que pode tudo, que eu posso cuidar sozinho, que eu posso fazer sozinho. E se a gente não tomar o cuidado do demônio do poder, é aquele processo que eu falo de coisificação. A mãe vai se coisificando. Sabe? E às vezes, se a mãe não tiver consciência disso, é como se ela se tornasse um eletrodoméstico dentro da casa. Ela só serve pela utilidade que ela tem. Porque ela acha que ela pode tudo. Então, a gente... É muito difícil, algumas pessoas não falam isso, mas eu gosto de falar porque traz uma reflexão. É você se limitar à sua insignificância. De não poder todas as coisas. E que pedir ajuda não é sinal de fracasso, mas é de amor próprio. Sabe? Então, a gente tem que desconstruir muitas inverdades dentro da nossa verdade. Aonde está a inverdade? Sabe? Porque senão a gente tem que tomar cuidado de preservar nossas verdades, nós vamos nos imbecilizando.
sabe? Nós vamos nos autoagredindo, sabe? Então, eu acho que pedir ajuda é você corresponder ao amor próprio, o autocuidado e o autorrespeito. É isso aí, muito bom, Andressa. Obrigado por compartilhar. Posso? Por favor, Gisele. Então, tô igual a Andressa também, ainda tô roteando ainda, porque é aquele baldão de água, né, que joga na gente, mas que a gente já tá, né? Quando você foi falando, Adilson, eu fui fazendo assim, sabe aquela, né, a gente vai retroceder, enxergando um monte de coisas, que eu já venho fazendo isso há algum tempo. Usando a temática do paletó, eu usei durante muito tempo muitas blusas sobre autismo. Na hora que eu estava falando, eu pensei nisso. Porque eu tinha que militar, eu tinha que mostrar que eu era a mãe do Guilherme. Eu tinha que usar um uniforme, né? Eu precisava disso, eu precisava me mostrar. E aí, e também fiz também isso que você falou, do isolamento, de ficar nessa caixinha. Eu fui viver junto com ele uma fase da vida dele, que os 4 anos desses 12. E aí eu estava extremamente doente, né? Só que as pessoas percebiam, né? As pessoas até falam assim, todo mundo te viu, mas ninguém te notou. E eu estava muito magra, todo mundo achava que eu estava muito maravilhosa, né? Porque a gente vive numa sociedade que olha pra gente e só olha, né, a nossa casca. E quando eu consegui sair, conseguir respirar, né, consegui respirar, eu parei de pensar assim, que eu sempre, às vezes até brinco, né, Priscila se tornou uma amiga muito pessoal minha, eu falo assim, isso não é de autista. Às vezes eu ainda falo isso, né? Porque eu sou uma pessoa eu sou uma mulher que eu brinco, que eu gosto de dançar, que eu gosto de... então, tem algumas coisas que eu falo, poxa, isso é alguém... Eu parei com isso, desse alguém vai achar que eu não sou a mãe legal, a mãe... Eu sou a mãe do Guilherme, com todas as minhas deficiências, com todas as minhas cascas, e eu acho que eu sou uma mãe maravilhosa para ele, né? Do jeito que eu sou. Querer me adequar e caber nesse universo da mãezinha que romantiza esse autismo e que tem hora que não reclama e que não pensa na tela aí, sabe? É melhor eu botar na tela, né? Então, eu achava que era até feio pensar essas coisas. O que as pessoas iam achar sobre isso? Que horrorosa que eu seria, né? Eu não merecia. Algumas pessoas romantizam essa maternidade nossa, né? Que fomos escolhidas, que devemos aguentar tudo. E aí, quando eu identifiquei, me enxerguei, quando eu cheguei hoje, eu tô com 38, eu falei assim, chega, eu vou ser a Gisele que eu nasci para ser, e vambora, eu tô muito mais feliz, eu tô muito mais aceita, eu consigo me olhar e me aceitar, sabe? E gostar de mim, gostar do que eu me tornei. E é isso, sabe? Mas essa outra que estava lá atrás faz um tempo. Então eu tiro os tempos para mim, eu tiro os tempos para ouvir minhas músicas que eu gosto, de fazer as minhas dancinhas no TikTok, de chamar ele para fazer minhas dancinhas no TikTok que ele gosta, que eu gosto mais que ele. E é isso, sabe? Essa sou eu, sabe? Que gosto de ler. E é isso. Acho que eu fui me descobrindo, entendeu? Eu acho que é isso. E fui me curando, sabe? No processo eu fui me curando. Acho que é por aí. Muito bom. Assim, a primeira reflexão na sua fala que eu fico pensando é assim, que serve para outras mães. Quais sentimentos que não valem mais a pena viver? Quais os sentimentos que não valem mais a pena viver? Porque às vezes, como mãe, eu vejo que muitas ficam procurando coisas para fazer, mas não param para pensar nas coisas que deveriam deixar de fazer. Então, o que você está falando, Gisele, que o mais puro em você é o que você sente. E quantas vezes a gente atropela, abandona, deixa de lado nossos próprios sentimentos para suprir uma necessidade insaciável do outro. Então, o que você está nos ensinando é assim, que a gente precisa ter comprometimento com os nossos sentimentos. E não há necessidade de provar algo para o mundo que não tem que provar. Sabe, então,
eu vejo que muitas pessoas estão morrendo dentro de outras pessoas tentando provar algo que é improvável. Sabe? Mas quando a gente entende que a essência é aquilo que a gente sente, eu acho que tudo muda. Porque a gente para pensar, porque a gente aceitou tantas coisas na nossa vida que entrou somente para nos destruir? Por que a gente aceita coisa que nos destrói ainda hoje? Sabe, mas eu acho muito interessante essa sua fala, quando você fala que o mais puro que você se encontrou quando você começou a ter comprometimento com os seus sentimentos. Muito bom. Obrigado. Posso falar? Por favor, depois a Priscila fala. Da sua fala, o que mais eu estava ouvindo aqui, o que mais me marcou foi que você falou da sombra, né? Que a gente tem que abraçar a sombra e um pouco da Gisele falou da romantização dessa maternidade atípica. Isso me cansa. Isso me cansa de verdade, porque toda vez que eu falo com alguém assim, não, meu filho é autista, você foi escolhida. Cara, porque é um ser de luz. Então, ser de luz todo filho é, né? Sim. Porque é um anjinho, mas isso me irrita profundamente. Uhum. E não ter com quem falar dessas coisas é muito ruim, né? Porque aí eu falo assim, gente, eu amo meu filho, mas eu fico de saco cheio de ter que fazer comida diferente, né? Eu amo meu filho, mas eu acho um saco ter que ficar brigando com a escola para fazer inclusão, para fazer isso, para fazer aquilo. Exato. Então, é difícil você ser verdadeiro e compartilhar isso. Aí te olha assim e fala, cara, você tem 3 orelhas, 4 olhos, porque como assim uma mãe de autista vai falar isso tudo? Sabe? E assim, eu não tenho mais nenhum compromisso em ser uma mãe padrão de autista que todo mundo acha que tem que ser. Eu não tenho essa pressão, né? Mas eu acho muito, muito difícil, muito ruim não ter com quem dividir a parte chata, né? A maternidade é difícil. Sim. A maternidade é difícil. E a maternidade atípica, ela é mais difícil ainda. Né? E aí romantizar isso como, você foi escolhida, então, deixa eu botar mais um tijolinho aqui que você aguenta. Cara, não. Não. E aí ficou isso martelando, que às vezes a gente precisa abraçar a sombra, sabe? Não, eu estou vendo essa sombra aqui, eu vou reconhecer essa sombra aqui, eu vou lidar com ela, porque senão ela vai me engolir. Né? Exato. Ela te possui, você fica possuído pela sombra. Ser possuído pela sombra é você falar algo ou fazer algo e depois perguntar, Alessandra, por que você fez isso? Você fala, eu não sei. Depois de você escolher algo, eu te perguntar, Alessandra, por que você escolheu isso? Você fala, eu não sei, Adilson. Se eu tivesse em mim naquele momento, eu não escolheria o que eu escolhi. Mas eu não sei isso. Porque às vezes a mãe ela acha que é por força, eu preciso me esforçar, não, eu preciso raciocinar. Não, e é uma questão intelectual. É uma maneira que vai além das nossas ideias, dos nossos pensamentos. E aí a importância da autoanálise. Sabe? Então, eu falo que um dos maiores milagres que mamãe pode receber nessa vida, sabe, é não se sentir sozinha nesse mundo. Sabe? É saber que você não está só no mundo e que você pode falar, sabe, as coisas que a tua alma está gritando e depois da tua fala a pessoa virar para você e falar assim, Alessandro, tudo bem, it's okay, pode falar. Aqui é um solo que aceita a sua totalidade. Porque se for para a Alessandra vir aqui em partes, que fique onde está. Sabe? Então, é uma questão de amadurecimento. Para você olhar, porque tem partes em nós que está inacessível, que nós mesmos não queremos ter acesso. Porque não é bonito. Porque não é aceito culturalmente. Porque não é aceita pela família,
porque não é aceita na sociedade, porque não é aceita na escola, porque não é aceita pelo marido, porque não é aceita pelas pessoas que nos amam. E aí a gente não consegue ter acesso justamente porque a gente tem medo. E é aí que a gente começa o processo de morrência. É aí que a gente não consegue entrar no nosso processo de individualização do nosso ser. E aí a gente fica vivendo no raso. Mas a gente tem que encontrar esse lugar, sabe, que você possa ser você. Porque o sofrimento, ele é a porta de saída de muitas vezes. Sabe, às vezes a gente tem que encarar esse sofrimento para que a gente saia dele. Muitas vezes a gente quer se esconder dele, fechar o olho, virar a cara. Só que, às vezes, a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, por isso a importância, sabe, de a gente não estar só. Sabe? Então, isso que você estava falando, Alessandra, é uma verdade que muitas mães ainda ocultam. Sabe, ela só fala da parte divina de teu filho, mas elas negam o lado diabólico. Porque falar disso pode te tornar a pior mulher na face da terra. Sabe? Só que isso também vai ser a tua libertação. Por isso que eu falo de encarar o sofrimento, a angústia e a perturbação. É assim que também expulsamos os demônios. O que eu posso dizer quando as pessoas falam assim, não, Deus te deu um anjo, eu falo assim, olha, a gente não sabe, a única coisa que eu sei é que a gente não sabe o que Deus quer. A gente não sabe. Sabe, porque ao mesmo tempo que Deus ele colocou Jesus no ventre da Maria, o mesmo Deus colocou Jesus na cruz e a Maria ficou ali incapacitada de fazer alguma coisa por ele. Poderia culpar Deus. Bom, mas você me deu um filho e depois você me dá uma morte dessa de crucificação, mas depois de tudo que Maria viu e teve a história com o filho, no final ela olha, ela chora, mas ela continua a sua vida. Isso não para. Isso não quer dizer que ela não sofreu, que ela não sentiu dor. A questão é que ela não esteve sozinha, teve gente ao lado dela. A questão é passar por tudo isso sozinho, sem poder compartilhar, sem poder falar, se cancelando, se anulando, é a pior postura. Então, eu fico muito grato quando a pessoa vem e consegue ser autêntica, porque essa autenticidade é o antídoto que cura muitas pessoas. É isso aí. Priscila, agora sim. Então, é até assim, é muito engraçado porque a gente acaba ouvindo isso às vezes muito das próprias mães, né? Quando até completando, né, o que a Alessandra estava falando, de ser uma mãezinha. A gente até conversa muito sobre isso, né, Gi? A gente fala sobre isso, de nos classificarem como uma mãezinha, né? Eu já me senti uma mãezinha. Hoje não, hoje eu me sinto uma mãezona. Então, eu nem me aceito nesse mãezinha. Não porque as pessoas me acham uma mãezona, mas porque eu me acho. Eu sou a mãe para o Davi que eu posso ser, né? É claro que a gente, muitas das vezes, a gente se sente impotente, né? Como assim, a questão da alimentação do Davi é algo que me deixa muito impotente, porque eu não consigo fazer nada. Mas eu sei também que eu não posso fazer além daquilo, né? O que eu podia fazer, eu faço, né? Como também nos falam muito, você é muito forte. Não, eu não sou forte, eu fui obrigada a ser. Só que tudo depende de como eu peguei isso, né? Eu levo isso de uma forma, essa obrigação, né? Não de uma forma de que eu vou morrer com aquilo, não, eu vou ter que viver com aquilo, né? E isso, assim, é o nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente, tudo depende de como a gente leva e essa aceitação, né? Porque eu acho que tudo é muito também da aceitação daquilo que
que você tem. Eu falo que hoje, assim, eu sofro, claro, né? Até tem gente que às vezes fala para mim, caramba, você está passando por tudo isso? Eu falei, tô. Só que meu filho, ele tem autismo, ele não é autista. Assim como o autismo não é a minha vida, eu faço parte, o autismo faz parte da minha vida. Então, assim, eu tento levar isso um dia de cada vez. Como eu falei que nós estamos vivendo uma fase 1, então a gente vive de altos e baixos, várias fases, e tudo depende de como a gente tenta levar isso para a gente, né? Eu acho que, como todas as pessoas, nós vivemos momentos bons e momentos ruins, nós vamos sofrer, nós vamos chorar. Eu lembro que uma vez eu recebi, eu vivo, né, nessa oscilação de peso com o Davi, e eu vim do médico uma vez, conversando com o Gi, aí vim na barca chorando com a Gi, porque ele ia ter que colocar uma sonda e ele não estava conseguindo peso. Isso implica totalmente com a vida dele, então, assim, pega naquele meu psicológico. Chorei quando cheguei em casa, e aí, não, tá tudo bem. Não porque eu fiz aquela Priscila, não, porque eu me determinei que, assim, eu preciso lidar com isso, né? Assim como você deu o exemplo de Maria, né? Ela se sentiu impotente, mas ela fez o que ela poderia fazer. Então, assim, eu hoje tento não me cobrar dessa forma. Vivo esses altos e baixos, claro, sofrido. Não adianta a gente falar que o autismo é lindo, porque não é. É duro, é difícil, a gente sofre, mas tudo eu acho que depende depois de como a gente consegue encarar isso, para justamente não fazer do autismo a nossa vida, mas sim o autismo fazer parte da nossa vida, porque é algo que a gente não pode mudar, né? Então, assim, o que eu tento hoje, não sei se eu consigo, mas é o que eu tento, é que seja assim, né? Para que eu consiga, né, viver com o autismo. Desculpa, eu não consegui ouvir tudo, porque aqui está meio barulho, mas eu peguei um pedaço aí e falei sobre isso. Muito bom. Obrigado, Priscila. E às vezes, a gente precisa... eu acho que a gente poderia analisar o nosso julgamento, porque muitas das vezes, quando a mãe está falando uma coisa, a gente deveria se perguntar de onde é que essa mãe está falando. Porque muitas vezes a mãe, quando ela vê a sua cria doente, seja lá qual a doença que o filho está ali acometido, muitas vezes a mãe ela fica muito primitiva. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que, para lidar com isso, a gente tem que ir além dos nossos pensamentos. Se perguntar por que essa pessoa está falando dessa forma. Porque muitas vezes a mãe ela mente tanto para ela mesma que ela se torna a maior mentirosa. Porque a realidade para ela é muito difícil. Falar que o teu filho dá trabalho, que o autismo não é legal, que ele não é um anjo, ela pode se sentir a pior pessoa do mundo. E para ela não sentir isso, o que ela faz? Ela nega a si mesma. Ela foge de si mesma. Então, quando uma pessoa chega apontando, a gente deveria se perguntar de onde é que essa pessoa está falando. Por que ela pensa da forma que ela pensa? Só que aí, quando a gente vai além da fala, quando a gente tem a oportunidade de falar com essa pessoa no lugar que ela pode falar tudo, a gente entende muitas das coisas que estavam incompreensíveis dentro da palavra que ela trouxe. Porque a gente está acostumado a conhecer as pessoas pelo raso. Algo que a pessoa fala já nos incomoda, a gente já não tem mais paciência para ouvir aquela pessoa. Então, quando a gente vem no grupo aqui e vê a mãe sendo sacudida e caindo, nada que não é dela, mas que estava nela, todas essas camadas, todas essas cascas, todos esses penduricalhos que vão se colocando sobre a vida dela durante muito tempo. Quando ela leva um chacoalhão e ela vai derrubando, vai deixando cair tudo isso, você conhece uma outra pessoa e ela tem a oportunidade de atualizar a sua identidade. Mas isso é um processo que não é simples e que não é fácil, mas que é possível. Sabe? Então, cada indivíduo é uma teoria nova. Sabe? Então,
eu vejo que muitas mães vivem um cansaço sem fim. Mesmo dormindo, elas estão trabalhando. Mesmo dormindo, estão carregando pedras. Mas eu acho que melhores seremos quanto mais perto nós estivermos uns dos outros. Sabe, eu acho que esse é o nosso maior desafio. Então, eu espero que eu tenha contribuído. Eu espero que vocês possam pensar, possam refletir nisso. Sábado que vem eu inicio um novo grupo terapêutico, funciona mais ou menos dessa forma aqui. Se vocês quiserem conhecer, participar, eu super recomendo, e é bom que vocês já experimentaram de ter uma ideia de como é isso, que é mais ou menos assim. Hoje nós temos mães lá da Inglaterra, da Suíça, da Escócia, da Dinamarca, e que vivem diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes povos, diferentes tratamentos, mas que proporciona uma fala riquíssima, sabe? E a importância dessa conexão e dessa rede, sabe? Ou a gente regride, ou a gente progride. Eu falo que muitas mães chegam lá no fundo do poço, e o intuito do grupo não é tirar ninguém do fundo do poço. Como eu disse, a gente não sabe o que Deus quer das pessoas, mas o que a gente faz? A gente desce lá no fundo do poço. A gente desce e é a melhor companhia para aquela pessoa, para que ela não se sinta só. E não se sentir só nesse mundo é um dos maiores milagres que nós podemos experimentar. Bom, gente, é só isso ou tudo isso? Eu diria, Gilson, que não é só isso, eu diria que é tudo isso. Bem, eu também recomendo o grupo do Agilson, né? Eu fiz parte dele um tempo e nossa, muito bom mesmo. Assim, o que eu tenho para falar disso é assim, gratidão por ter aceito o nosso convite. Eu sabia que você não ia fazer menos do que isso, porque é isso mesmo que você faz, né? Vai lá com toda a verdade, toca, né, esse coração da gente, deixa a gente com inúmeras reflexões. A gente continua assim, vai elaborando, mas que são coisas que eu acho que são muito positivas nesse processo, né? A gente precisa desses chacoalhões para a gente sair dessa rotina, para a gente sair desse lugar que muitas vezes a gente acha que é confortável, mas que não faz a gente desenvolver, e com isso a gente acaba não dando oportunidade também de desenvolvimento aos nossos filhos, né, sem perceber, né, não fazendo isso de uma forma consciente, mas de uma forma sem perceber. E essas reflexões faz a gente ir para um caminho de desenvolvimento nosso e deles, sabendo que nós somos um ser humano e eles, né, são outros. Exato, muito bom. Então, assim, imensa gratidão por ter aceito o nosso convite. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, o Alexandre, a Eliane, que não falou, né? Não sei se quer falar alguma coisa aí para a gente ir finalizando. Eu quero só agradecer a você aí pela explanação, né? E dizer a vocês, mães, que também, por exemplo, eu sou pai de dois meninos, né? 2 meninos, olha. Agora, né? 2 homens. 2 homens. Mas também a gente, às vezes, é tratado, né, como pai de criança especial, pai... A gente escuta um monte de loucuras também no dia a dia. Não é privilégio também só de vocês, não. Agora, parabéns a vocês por serem exemplo. E, principalmente, eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês passaram a dar valor a vocês mesmos. Eu sei que, às vezes, é tudo uma fase da vida, né? Que vocês se anulam por causa do filho, e depois vocês entendem que vocês precisam estar bem para poder cuidar do filho de vocês. Tá?
Então, parabéns aí, muito obrigado a você pelas suas colocações aí, agradeço muito, e vamos cada dia mais motivar esse grupo aí de apoio à família com autismo que a gente está montando aí, tá? Obrigado a vocês aí do Lions, né? A Andressa falando. Infelizmente, a Cássia hoje não conseguiu estar presente por muito tempo, mas ela vai ficar feliz com o resultado. Com certeza. Ô, Andressa, Oi. muitas coisas que falam sobre a mãe do autista, elas têm que pensar que as outras mães também, as pessoas não falam dos problemas delas, mas elas têm problemas. Elas não têm problemas de aceitação dos seus filhos, porque ele é burro, porque as pessoas taxam, então, vamos dizer, os filhos, ele não é feio, ele não consegue fazer nada, ele é atrapalhado. Eu tive muita sorte de, na educação das minhas filhas, ter um exemplo muito grande que foi de minha mãe, que a minha mãe ela teve paralisia infantil com 5 anos. Num lugar diferente, era em Cachoeiro do Itapemirim, era uma roça naquela época, e o pai dela não era assim, uma pessoa de muita cultura, mas de muito discernimento. Então, ela foi crescendo, ouvindo o pai falar: ué, você não é diferente de ninguém, não. Você é só aleijada. E daí? Quantas pessoas também são aleijadas? Vai viver a sua vida. Então, ela, quando era pequena, cada um tinha uma obrigação, ele dizia: ué, vai arrumar as gavetas. Você não precisa de perna para arrumar gaveta. Você não precisa de perna para escrever. Ela ia para o campo de futebol para assistir os jogos com os meninos. Ela ia, depois, mais tarde, ela ia aos bailes para ver as pessoas dançarem, e ela se fantasiava e ia no carnaval. Então, essa experiência que eu trouxe foi muito importante, porque as pessoas, mesmo não sendo mães de autistas, elas se cobram muito. Elas acham que tem que ser a melhor mãe, eles acham que os filhos sejam os melhores, mais bonitos, mais interessantes, e nem sempre eles são, né? Eles são só pessoas como nós. Então, eu acho muito interessante essa explanação e esse bate-papo. Eu acho que é muito proveitoso. Obrigada, Eliane, pela sua contribuição. E realmente, essas trocas que a gente tem, né? É como a Alessandra falou, a maternidade em si ela é desafiadora mesmo. E essas trocas que a gente vai tendo, vai possibilitando a gente, dando uma girada de pescoço e ampliando, né? esse olhar. Então, agradeço a sua contribuição. E, gente, eu acho que é isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e que a gente possa se encontrar e ter muitos encontros. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Com certeza. Gratidão, Adilson, gratidão a todos vocês que contribuíram, né, para essa tarde ser maravilhosa, como colocaram aqui no chat. Foi incrível, foi muito bom mesmo. E que venham outras oportunidades lá na frente. Tá certo. Uma boa tarde, bom final de semana para todos. Tchau. Tchau. Boa tarde.